Toninha, se quiser pode, acho que a gente pode ir começando, né, com a oração. Enquanto isso, quem quiser chegar ainda tá em tempo, tá bom? Um beijo, obrigada. Alô, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado por todos vocês que estão assistindo online ou que estão aí na Santa Mônica ou chegando daqui a pouquinho para a nossa aula de hoje. Gostaria de estar aí pessoalmente com vocês, mas estou aqui a trabalho, né? Vamos então nos colocar na presença de Deus e pedir ao Senhor que venha preparar os nossos corações para tudo aquilo que Ele quer nos mostrar na noite de hoje, a partir dos ensinamentos do grande juiz Moisés. Fechando o nosso módulozinho de Moisés, aprendendo por que ele é alguém tão especial para Deus e para a nossa fé e para a nossa igreja também. Que o Senhor então receba todas as nossas necessidades, todos aqueles por quem a gente se comprometeu a rezar, e que Ele possa fazer de cada um de nós um terreno fértil para receber a semente da sua palavra. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos ouvir um pouquinho sobre a história de Moisés. Lembra, nós falamos na aula passada, Moisés, ele na verdade foi um instrumento de Deus na libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, que ocorreu por volta do ano 1250 antes de Cristo, e na verdade durante 40 anos o povo de Israel vagou no deserto conduzido por Moisés, e esse povo então só entra na terra prometida não com Moisés, mas com Josué, aproximadamente entre o ano 1210 e 1200 a.C. Durante todos esses primeiros tempos dentro da terra prometida, ele foi conduzido por juízes. Moisés foi apenas o primeiro deles. Josué foi aquele que sucedeu Moisés, mas nós tivemos grandes juízes na história da humanidade, juízes como Gedeão, como Sansão, como Samuel. E vamos ouvir falar um pouquinho de cada um deles. Mas primeiro olhando ainda para o finalzinho da história de Moisés. Semana passada nós falamos como Moisés era um homem de oração, como ele subia a montanha para falar com Deus, e quando ele descia a montanha, só estar na presença de Deus fazia com que o rosto dele se tornasse resplandecente. Moisés foi alguém muito digno da missão que Deus confiou a ele. E, através de Moisés, Deus faz um pacto, uma proposta de um pacto com o povo de Israel. Se eles aceitariam cumprir suas leis e seus mandamentos, e se eles dissessem sim para esse projeto de Deus, Deus faria deles uma nação santa, um sacerdócio régio, que foi inclusive o tema da nossa mistagogia de ontem com o Santo Ambrósio, né? Então, meu irmão, minha irmã, o povo de Israel escuta a proposta de Deus e aceita. Ele diz para Moisés: nós faremos tudo como Deus nos disser. Moisés então sobe mais uma vez a montanha, e ele fica lá nessa montanha durante 40 dias e 40 noites, esperando receber de Deus as leis e os mandamentos que norteariam esse pacto, essa aliança entre Deus e a humanidade. Só que a nuvem de Deus pousou sobre a montanha, e de lá Moisés e Deus conversavam, e Deus dava a Moisés as tábuas da lei.
Mas para quem estava lá embaixo, aquela nuvem era escura como se de uma grande tempestade. E raios e trovões, tremores de terra saíam daquela nuvem e balançavam aquela montanha inteira. Então o povo de Israel pensou assim: não é possível que alguém esteja dentro dessa nuvem tão perto de tudo isso que está acontecendo e tenha sobrevivido. Então Moisés morreu. Se Moisés morreu, quem vai nos liderar? Quem vai nos conduzir? Quem vai, na verdade, abrir os nossos caminhos? Eles então se voltam para Arão, irmão de Moisés, e diz: precisamos de um Deus para nos guiar. Faz aí para a gente um bezerro de ouro que possamos adorar, para que ele possa nos proteger e nos levar em segurança até o nosso destino. E Arão, então, diante da pressão que o povo faz, sai coletando todos os brincos, cordões, pulseiras, tudo de ouro que o povo de Israel tinha, funde tudo aquilo e faz um bezerro de ouro como Deus, para o povo de Israel poder adorar. Lá em cima, Deus então, que vê o que está acontecendo lá embaixo, diz para Moisés: desce, porque o teu povo se corrompeu, aquele povo que tu tiraste do Egito. Se desviaram depressa dos caminhos que prescrevi e fizeram para si um bezerro de ouro e estão adorando esse bezerro e dizendo: eis aí o nosso Deus. Eu vejo que esse povo é um povo de cabeça dura. Eu vou então exterminar esse povo. Mas não se preocupe, Moisés, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Gente, isso é fato. Está lá no capítulo 32 do livro do Êxodo. Deus falou para Moisés exatamente essas palavras. Lembra quem era o povo de Israel? Era o povo que, se estava tudo bem, Deus é nosso Deus. Se ele sentia sede, ele ia para Moisés e dizia: o teu Deus nos tirou do Egito para morrer de sede aqui. Aí Deus fazia bater com a vara de Moisés na rocha e dali brotava água e tudo ficava bem. O povo estava com fome, ia para Moisés e dizia: o teu Deus nos tirou do Egito para morrer de fome aqui. Melhor seria se a gente tivesse ficado escravo no Egito. Lá tínhamos sopa de cebola. O que faz Deus então? Faz uma nuvem de codornizes no cair da tarde e um maná ao raiar do dia para alimentar o povo com carne e pão. Quando Moisés escuta de Deus: estou cansado desse povo, vou exterminar esse povo, aparentemente devia ser tudo o que Moisés gostaria de ouvir, principalmente porque Deus diz para ele: vou exterminar o povo, mas você vai levar a recompensa. Mas não é isso que Moisés faz. Não é essa a reação de Moisés diante dessa proposta de Deus. Moisés se volta para Deus e diz assim: Senhor, não é bom que digam ao seu respeito que o Senhor tirou esse povo, esse teu povo do Egito, para matá-lo aqui no deserto. Aplaque, pois, a sua ira, Senhor, e perdoai esse povo. Lembrai dos vossos servos, Abraão, Isaque, Jacó, a quem juraste que durante toda a posteridade deles haveria um representante de Israel por aqui. E tanto Moisés intercedeu pelo povo que Deus se arrependeu então de ter dito que ia exterminar Israel. Moisés então, feliz da vida, pega as tábuas da lei que Deus tinha gravado com os mandamentos e Moisés desce a montanha.
Só que quando Moisés chega lá embaixo e vê aquele povo adorando o bezerro de ouro, é tudo muito pior do que Moisés tinha imaginado. E aí a raiva que Deus deixou de sentir, Moisés passou a sentir pelo povo. Ele então joga o bezerro de ouro na fogueira, derrete aquele ouro, mistura com cinzas e faz o povo beber aquelas cinzas misturadas com ouro. Imagina a dor de barriga que aquele povo teve. E ele faz o povo fazer isso como penitência. E tão enraivecido está Moisés, que ele pega as 2 tábuas da lei e ele quebra aquelas tábuas, como que para dizer para o povo: vocês não são dignos de receber a lei de Deus para seguir. O povo então fica arrependido, suplica misericórdia para Moisés. E Moisés então se arrepende de ter quebrado as tábuas e sobe a montanha e vai pedir perdão para Deus. E ele diz para Deus: ó Senhor, é muito grande o pecado desse povo contra ti, mas eu rogo, perdoa-me os pecados deles. E se não puderes perdoá-los, Senhor, apaga o meu nome do livro da vida. Vejam isso, gente. Moisés pede perdão em nome do povo, tal como Jesus. Moisés oferece a recompensa que ele deveria receber em prol da misericórdia que ele suplica que seja derramado pelo povo, igual a Jesus. É por isso que quando você vê a transfiguração, você vê lá Moisés conversando com Jesus. Moisés verdadeiramente foi um grande servo de Deus. Alguém com quem Deus desenvolveu toda uma intimidade, todo um relacionamento. E é por isso que eu não vejo Moisés não entrar na terra prometida como se fosse uma vingança de Deus. Certamente os nossos pensamentos não são os de Deus, mas eu posso garantir que a recompensa que Moisés recebeu no céu de Deus foi muito maior do que aquela que ele poderia receber aqui na terra, pisando na terra prometida. Deus então se volta para Moisés e diz: vou apagar do livro da vida aquele que merecer que eu apague do livro da vida. Vai, e então diz àquele povo que eu vou perdoar os seus pecados e vou dar a eles novas tábuas da lei. E Moisés então foi e comunicou ao povo, e imediatamente quando ele entra na tenda do encontro, a nuvem do Senhor o acompanha e fica lá na entrada daquela tenda, mostrando o sinal da presença viva de Deus ali junto de Moisés. Um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, favoritos, é esse que nós estamos agora, Êxodo 33. Por quê? Lembra que, e como as coisas na história dos servos de Deus se repetem. Você se lembra de Abraão, que lutou contra o rei inimigo que tinha conquistado Sodoma e Gomorra e libertou aqueles povos todos para libertar o seu sobrinho Ló? E aí os reis de Sodoma e Gomorra oferecem a Abraão como recompensa todos os tesouros de Gomorra, e Abraão recusa disso, mas vai depois pedir para Deus: onde está a recompensa, o filho que o Senhor me prometeu? E Deus aí diz para ele: daqui a 1 ano eu te visitarei e você então terá sua recompensa. E aí então é que vai nascer Isaac. Lembra-se disso? Pois é. Moisés também se oferece em sacrifício pelo povo, e Deus livra Moisés do sacrifício e diz para ele assim: Moisés, pede-me o que quiseres
Em Êxodo 33 diz que a relação de Moisés e Deus era algo tão amigável que Deus falava com Moisés como quem fala a um amigo. E eu acho que é talvez exatamente essa proximidade que fazia com que Moisés estivesse tão perto da glória de Deus toda vez que ele subia aquela montanha para se encontrar com Deus, que é por isso que o seu rosto brilhava. Moisés então se volta para Deus e diz assim: Senhor, se eu posso encontrar algum favor junto de ti, que me seja concedido então contemplar a tua face. E Deus então diz para ele: você não pode ver a minha face e sobreviver, mas eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou te ocultar na fenda da rocha e estenderei a minha mão sobre você para te proteger. E eu passarei por você. E quando eu tiver passado e eu tiver de costas, você pode olhar para mim. Porque ninguém pode olhar para o meu rosto e continuar a ver. Ora, meus irmãos, essa é uma passagem muito linda, na minha opinião. Por quê? Porque Deus podia ter dito para Moisés assim: você não vê que você está pedindo impossível? Pede uma coisa que eu posso te dar e eu te darei. Mas Deus é tão preocupado em fazer o homem feliz que é tal quase que como se ele se visse na posição de não conseguir dizer não para Moisés. Então ele dá um jeitinho de atender Moisés, mesmo não podendo ser 100% como Moisés gostaria. E dito e feito, ele esconde Moisés na fenda da rocha, estende as suas mãos para proteger Moisés. E quando ele passa por Moisés, Moisés pode então vê-lo. Lembra que a gente disse que Moisés já tinha sido o primeiro a perguntar para Deus qual era o nome dele. Agora nós vemos Moisés ser o primeiro a perguntar para Deus se ele podia olhar o rosto de Deus. Duas coisas nós podemos depurar disso. Aqui a gente podia passar o filme, se estivesse presente aí com vocês, eu vou botar a música de novo na próxima semana, porque o YouTube corta ela, porque tem direito autoral. Mas duas coisas então nós podemos dizer a respeito de Moisés. Em primeiro lugar, ele não queria a responsabilidade de conduzir o povo de Israel. Ele fez de tudo para não aceitar essa missão. Até mesmo dizer para Deus: manda qualquer um, menos eu. Mas uma vez que ele tenha dito sim, ele abraça plenamente a missão que Deus lhe dá. E ele é aquele que efetivamente vai pastorear o povo de Israel e conduzir Israel pelos desígnios de Deus. A outra coisa que a gente pode dizer a respeito de Moisés é que ele tinha fome de conhecer a Deus, conhecer o seu nome. Você chama pelo nome a pessoa com quem você tem intimidade. Ver o rosto. É importante você conhecer o rosto para você ser capaz de distinguir aquela pessoa no meio de uma multidão. Moisés tinha fome de Deus. Talvez ele não soubesse disso no princípio, mas ele descobriu isso ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada com Deus. E por isso ele é alguém tão importante na história da nossa salvação. Ele vai fazer também uma coisa que a humanidade nunca tinha feito antes: pedir perdão a Deus. Adão e Eva não pediram perdão a Deus. Jacó não pediu perdão a Deus. Abraão não pediu perdão a Deus.
Mas Moisés pede. E porque Moisés pede, Deus tem então tolerância com esse povo. Deus manda então Moisés subir de novo a montanha, com novas tábuas, limpas, virgens, para que ele possa novamente gravar ali a sua lei e os seus mandamentos. Nós não vamos ver com detalhes esses 10 mandamentos, porque temos um módulo no curso que trata exatamente desses 10 mandamentos. Mas vamos tentar entender, em primeiro lugar, por que Deus deixa os 10 mandamentos. Obedecer aos 10 mandamentos não é um favor que a gente faz para Deus. Quando nós obedecemos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não prestar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo. Tudo isso são coisas que nós precisamos, não Deus. Deus não vai ser mais santo do que Ele é se você obedece os mandamentos. Os mandamentos são, na verdade, como se fosse um manual de instrução para a humanidade ser feliz. Deus que nos ama e nos conhece melhor do que ninguém, porque foi Ele que nos fez, Ele faz dos 10 mandamentos como se fossem os pontos que nós precisamos ter e viver para sermos felizes. Sem as nossas consciências nos acusarem, sem a culpa nos corroer, sem, na verdade, o egoísmo, a vaidade, a concupiscência tomar conta da nossa humanidade. Então não é Deus que precisa dos 10 mandamentos, somos nós. Não estamos fazendo um favor para Deus ao cumprir os 10 mandamentos. Deus faz um favor para nós ao nos dar o conhecimento sobre o que é que nos faz felizes. E por que Ele dá para nós esses mandamentos? Em primeiro lugar, para nortear tanto a nossa relação entre nós e Deus, que são os primeiros 3 mandamentos, como para nortear a nossa relação entre nós e nós e o próximo. Então, na verdade, nós precisamos dos mandamentos para aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus quer ser amado sobre todas as coisas? Sim, Ele quer. Por quê? Em primeiro lugar, porque, segundo Ele mesmo diz, Ele é um Deus ciumento. Ele não quer ser aquele que está ao nosso lado, que abre os nossos caminhos, que nos alimenta com o seu corpo, com o seu sangue, com a vida do seu filho, que cura as nossas enfermidades, que tem paciência com a nossa teimosia e, de repente, quando a gente não precisa mais dele, a gente descarta e vai para o horóscopo, vai para o mapa astral ou vai para outras crendices quaisquer. Se somos de Deus, temos que ser de Deus. Se escolhemos não ser de Deus, Ele respeita a nossa escolha. Então, Moisés sobe aquela montanha e novamente ele fica ali 40 dias e 40 noites para que Deus possa dar a ele as tábuas da lei. E ele fica ali sem comida, sem água, vivendo da graça. 40 dias depois ele desce aquela montanha com as tábuas da lei. E o povo de Israel recebe aquelas tábuas e se compromete a ser fiel a cada um desses 10 preceitos. Quais são eles? Já deu para perceber, né, gente, que eu estou um pouquinho baqueada. Um pouquinho não, um pocão. Porque para pegar o primeiro voo da manhã de hoje eu acabei não conseguindo dormir, com medo de perder o avião. Mas já vou terminar a aula de vocês, vou dormir um pouquinho para trabalhar cedo amanhã. Então vamos lá. Ora,
Aí, deixa eu ver aqui. Vamos ver então quais são esses 10 mandamentos que Deus estabelece através de Moisés. Só um minutinho que eu vou salvar e buscar o arquivo de novo. Ok. Não está muito bonito, mas vamos lá. O primeiro dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus tem que vir em primeiro lugar nas nossas vidas. Aí você diz assim, mas Vânia, você não disse que o primeiro mandamento, os 3 primeiros mandamentos são para o nosso relacionamento com Deus e os outros 6 mandamentos, os 7 mandamentos são para o nosso relacionamento com o próximo, mas que os mandamentos, todos os 10, são para nós sermos felizes e não Deus? Então, como é que esses primeiros mandamentos falam de amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e festas? Como é que esses mandamentos podem ser para mim e não para Deus? Na verdade, meus irmãos, eu aprendi isso de uma forma muito clara na minha própria vida. Na minha infância inteira, eu fui uma criança solitária, porque meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos e eu era doente. A minha mãe tinha que trabalhar, porque ela não aceitou nenhuma pensão do meu pai, e éramos 4 filhos, ela tinha que sustentar a nós 4. Quem me criou, quem me dava banho, fazia minha comida, me levava para a escola, eram os meus irmãos mais velhos. Mas quando eles terminavam as tarefas deles, eles também iam brincar com as crianças do prédio. Minha irmã, que ficou sendo a caçula, depois que a caçulinha morreu, também ia brincar, mas eu não podia sair de casa, porque não podia vento, não podia poeira, tinha alergias, eu tinha asma, eu tinha bronquite, eu era muito doente. Então, eu ficava sozinha em casa. Quando eu me tornei adolescente, eu comecei a querer chamar atenção para a solidão que eu vivia. E me tornei a adolescente mais rebelde, malcriada que vocês imaginarem na vida. E se antes eu não tinha atenção da minha família porque ela não tinha tempo para mim, eu, a partir da minha rebeldia, comecei a não ter atenção da minha família porque ninguém gostava de abraçar porco-espinho. E foi uma época muito difícil, porque as minhas tias, inclusive, ligavam para minha mãe para saber se eu estava em casa, para saber se elas podiam ir lá visitar. Tamanho era a minha acidez, a minha dureza, a minha rebeldia. Até que Deus me pescou. E Deus me pescou quando eu tinha 13 anos.
De forma nenhuma eu perdi minha juventude, como eu sou grata para Deus por Ele ter me pescado ainda na adolescência. E eu não vivi as piores e mais difíceis fases da juventude, experimentando coisas que o mundo oferece, mas que são vazias, porque nessa época eu já era presa da rede de Deus. E graças a Deus, sou muito grata a Ele por isso. Mas, finalmente, por causa de Deus, eu aprendi a abraçar a minha família, a amar a minha família e a amar primeiro para ser amada depois. E isso levou alguns anos, meus irmãos. Porque a princípio, quando eu chegava para minha mãe e queria dar um abraço, um beijo, ela perguntava: o que você quer em troca? Você nunca fez isso antes? Foi muito difícil conquistar minha família. E aí, quando tudo estava muito bem entre nós, Deus me pesca para o serviço dele. E aí eu começo a ouvir mandamentos como amar a Deus sobre todas as coisas. Como que eu ia fazer isso? Como que eu poderia amar a Deus mais do que amava minha mãe? Eu ia perder minha mãe outra vez? Como Deus podia pedir uma coisa dessa para mim? Mas a sorte, o coordenador do nosso grupo se chamava Agostinho, é a pessoa que eu chamo de pai. Porque ele foi na minha vida o que o meu pai biológico nunca soube ser. E eu sou muito grata a Deus por ter colocado esse homem na história da minha vida para me ensinar quem foi Deus, quem é Deus na minha vida. E eu aprendi com Agostinho que quando nós amamos, nós automaticamente começamos a cobrar da pessoa amada a necessidade de nos fazer felizes. E se essa pessoa por um acaso nos decepciona, a gente fica tão ferido que a gente se sente traído naquele amor. E acaba, na verdade, transformando muitas vezes o amor em ressentimento. Em outras palavras, quando o nosso vínculo de amor é meramente humano, esse amor fica condicionado ao bem, à alegria, à felicidade que a outra pessoa pode fazer nas nossas vidas. Se ela pisa na bola, a gente põe ela de castigo, não merece mais o nosso amor. E se isso começar a acontecer um pouco mais frequentemente, a gente manda para a Sibéria e aquela pessoa perde o direito de ser amada por nós. Porque o nosso amor acaba se transformando numa relação de troca. Mas se Deus vem em primeiro lugar, eu aprendo a amar as pessoas que me cercam, que fazem parte da minha história, porque elas foram as pessoas que Deus colocou na minha história para fazer parte dela. E em Deus eu aprendo a perceber que essa pessoa não é vacinada contra o pecado, que essa pessoa não é perfeita, que essa pessoa não é isenta de cometer erros, que essa pessoa não é alguém vacinado contra o pecado. E da mesma forma que eu não sou. Como eu espero que ela me perdoe quando sou eu que piso na bola, eu, quando amo essa pessoa através de Deus, eu entendo que apesar das falhas dessa pessoa, Jesus morreu por ela. Eu começo a, não por ela, mas por Deus, a não ser tão exigente, a não ser tão rancoroso, a não ser tão demandante de perfeição naquela pessoa. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é a forma mais segura de ser capaz de amar o seu próximo
apesar dos defeitos e limitações que ele tem. Mas vamos falar disso com um pouco mais de cuidado quando falarmos sobre os mandamentos especificamente. O segundo mandamento é não tomar o santo nome de Deus em vão, porque o nome de Deus tem poder. O nome de Deus é santo. O nome de Deus derruba muralhas e move montanhas. Porque o nosso Deus não é um bezerrinho de ouro fabricado por mãos humanas. O nosso Deus é um Deus que existe de verdade. Então, eu não vou fazer do nome de Deus piadinha. Eu não vou fazer do nome de Deus objeto de historinhas. Eu não vou usar em vão um nome que tem o poder de salvar vidas. O respeito e a reverência que eu tenho pelo nome de Deus faz com que esse nome seja sagrado no meu coração e na minha vida. Quando eu recorro a esse nome, eu sempre serei escutado, porque Deus sabe que se eu estou clamando esse nome, é porque eu efetivamente estou precisando de ajuda. Guardar domingos e dias santos também é para o meu benefício e não para o de Deus. Por quê? Porque saco vazio não fica em pé. E quando eu preservo aqueles dias que Deus consagrou para serem do encontro meu com Ele, eu dou a Deus a oportunidade de renovar as minhas forças, de tirar o meu cansado, de tirar a minha amargura, a dureza do meu coração, me encher de esperança, me encher de entusiasmo, me fortalecer para tentar mais uma vez aquilo que precisa ser feito. Então, meus irmãos, esses 3 primeiros mandamentos, longe de ser algo para colocar Deus lá em cima, como se Deus, por vaidade, precisasse ser adorado, é, na verdade, instrumentos que Deus, na sua generosidade, nos dá, para que o nosso coração seja mais aberto para a graça que Ele quer fazer e derramar na nossa vida. O 4º mandamento é honrar pai e mãe, porque, na verdade, não importa que o nosso pai e a nossa mãe não tenham sido perfeitos na nossa vida. Por mais imperfeito que eles tenham sido, eles foram instrumentos de Deus para nos dar o dom da vida por excelência. Se eu não sou capaz de honrar, que quer dizer respeitar, tratar com dignidade, colocar num lugar especial na minha vida, aqueles que foram instrumentos para eu ter essa vida, como Deus pode confiar que nós seremos capazes de amar os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos chefes, os nossos coordenadores, os nossos sacerdotes e por aí vai. Então, honrar pai e mãe é uma escola para nos ensinar a amar todos aqueles que nos cercam. A partir de quem é o básico do básico do básico, a gente dali aprende a amar a todos os outros também. Não matar. Parece um mandamento fácil, porque teoricamente nós podemos com consciência tranquila dizer assim: nunca peguei uma faca, nunca envenenei, nunca peguei uma arma e atirei em alguém, então esse mandamento eu não desobedeci. Mas, meus irmãos, Jesus certa vez diz: não vos preocupeis com quem vos podem matar os corpos. Preocupai-vos antes com aqueles que vos podem matar a alma. É tão pior matar a alma do que matar o corpo. Você pode não ter pego uma arma, uma faca, um veneno e matado ninguém. Mas toda vez que você, com a sua palavra, com o seu preconceito, com o seu julgamento, você humilhou alguém,
Você criticou alguém? Você levou alguém a pensar que ele não merecia ser amado? Que ele não era bom o bastante para viver? Toda vez que você diminuiu alguém ao invés de ensinar essa pessoa a lutar as suas próprias batalhas, você matou essa pessoa. E como é fácil você matar alguém com a sua língua? Muito mais fácil do que matar com uma arma. E infelizmente as leis humanas ainda não têm penalidade para punir esse tipo de assassinato. Então nós precisamos da lei de Deus, porque não podemos matar alguém que Deus veio para ter vida em abundância. Mas se a gente ridiculariza aquela pessoa e critica e diminui, ela vai se sentindo tão pequena e tão pequena e tão pequena e tão apagada, que chega um dia em que ela passa a vegetar ao invés de viver. Não é isso que Deus quer. Não pecar contra a castidade, na verdade, é não pecar contra o templo onde Deus habita, que é o seu corpo. Não pecar contra a castidade não é apenas no aspecto sexual, é também no respeito ao seu corpo. Nós vivemos numa era em que as pessoas pensam que para serem valiosas, elas precisam despertar desejo, cobiça, inveja. Então as pessoas passam a se vestir de uma forma exagerada para chamar a atenção, a exibir os seus dotes, o seu corpo, a sua anatomia de uma forma a despertar desejos e paixões. Nós somos muito mais do que isso. O que você é por dentro é muito maior do que aquilo que você é capaz de despertar de inveja, de cobiça, de desejo, de paixões pelo lado de fora. Então eu vejo nesse mandamento um alerta de Deus: aprenda a respeitar você mesmo, a respeitar quem você é, a valorizar quem você é, a amar quem você é. Não se deixe ser um objeto que é usado pelos outros para prazer e depois descartado quando alguém melhor aparece na história. Nós temos que nos respeitar e nos amar, porque se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. Não roubar. Outro que a gente pensa assim: estou livre desse, nunca roubei nada de ninguém. Mas se você, na verdade, omitiu o mérito que era de uma outra pessoa e deixou que as pessoas agradecessem a você ou pensassem que você é que fez alguma coisa que resolveu um problema, você também roubou. Toda vez que você calou a palavra de amor que podia encorajar alguém e tornar essa pessoa forte, confiante, corajosa, você roubou a autoestima dessa pessoa. Então, meus irmãos, não roubar é algo que nós infelizmente fazemos o tempo inteiro como transgressão ao mandamento de Deus. Nós roubamos o elogio, a palavra amiga, o tempo, a paciência, o reconhecimento dos talentos do outro. Tirar do outro o que ele tem é a forma mais simples de roubo. A forma mais séria é quando você tira do outro o direito de ser quem ele é. Você está escravizando a outra pessoa, tornando ela dependente de você de alguma forma. Isso não é bom. Não dar falso testemunho, em outras palavras, não mentir. O nosso Deus é a verdade. E o inimigo de Deus é o pai da mentira. Nós costumamos ter as mentirinhas sociais. Aquelas que não fazem mal a ninguém, a gente diz.
Ah, diz que eu não tô. Ah, diz que eu já saí. Ah, diz que eu vou ligar para ela depois. Tudo isso é mentira. E cuidado, porque a mentira escraviza. Se você conta uma mentira, por menor que ela seja, você passa a precisar contar mais e mais mentiras para esconder aquela primeira mentira que foi contada. E você se torna escravo da mentira. Porque você diz uma coisa para uma pessoa A, diz outra coisa para a pessoa B, diz outra coisa para a pessoa C, e você reza para essas 3 pessoas nunca virem a se encontrar, porque senão as 3 vão saber que você está mentindo. Isso é escravizante. Gera tensão, gera angústia, gera preocupação na sua vida, ao invés da vida em abundância que Deus quer que você viva. Não desejar a mulher do próximo, não desejar nada que é do próximo. O homem, a mulher, o filho, a filha, o emprego, a casa, o carro, né? Por quê? Porque toda vez que você deseja algo que pertence a alguém, no seu coração você já começa a matar aquela pessoa como um artifício para ficar com aquilo que é dela. Pode não matar fisicamente, mas você já começa a endereçar àquela pessoa antagonismo, ciúme, maus desejos, maldições e por aí vai. E não cobiçar as coisas alheias, também é tão claro isso. Se aquilo que o outro tem foi Deus que deu para ele, aquilo que você tem foi Deus que deu para você, se você, ao invés de se contentar com o que você tem, você quer ter o que o outro tem, e tenta inclusive tirar dele aquilo, significa que você não confia que Deus te ama o suficiente para te dar tudo o que é necessário para você ser feliz. Não estamos pensando aqui em você ser acomodado, porque a humanidade só chegou onde chegou porque ela buscou crescer, buscou inovar, buscou ter mais, buscou melhorar. Mas é você usando os seus próprios talentos para conseguir coisas melhores para você. Não é tirar o do outro, ou cobiçar o que o outro tem, ou invejar o que o outro tem, ou torcer para o outro perder o que ele tem, só para você ter no lugar dele. Onde está teu cristianismo? Deus não descobre um santo para cobrir o outro. Se aquilo que você gostaria de ter é importante para você, Deus vai te conceder. Se não for importante para você, não adianta suplicar, porque Ele não vai dar. Estes são os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. Esse povo, então, que celebrou essa aliança, que foi perdoado por Deus e recebeu esses mandamentos, ele, na verdade, cometeu uma outra grande ofensa contra Deus. Eu estou indo só para onde a gente estava no outro arquivo, tá, gente? Qual foi essa outra ofensa? O povo de Israel atravessou o deserto e chegou na beira da terra prometida. O que Moisés fez? Moisés enviou Josué à frente para poder verificar o que tinha lá naquela terra. Porque vejam, gente, Israel tinha saído daquela terra 430 anos antes. Então, ele não queria levar o povo de Israel para entrar naquela terra sem saber o que esperava lá. Então ele manda exploradores, Caleb e Josué, vão lá junto com outros
verificar o que podia ser encontrado na terra prometida. E esses emissários voltam e dizem para Moisés: realmente, a terra é maravilhosa. A terra é uma terra onde tudo que se planta dá. Lá jorra leite e mel. Mas essa terra é habitada por gigantes, por guerreiros poderosos, tão altos que nós parecemos anãos diante deles. E o povo de Israel se volta então para Moisés e diz: esse teu Deus nos tirou do Egito para vir nos matar aqui nessa terra prometida. Melhor seria se tivéssemos ficado lá no Egito. E aí Deus perde a paciência com o povo de Israel. E Deus então diz para Moisés assim: bom, deixa eu fazer um parêntese. Josué e Caleb, os dois emissários principais que foram lá, disseram para o povo assim: parem de murmurar. Nós temos um Deus que mandou 10 pragas para o Egito, para nos libertar. Abriu o mar para a gente, nos dá água, nos dá codornizes, nos dá maná. Se esse Deus está conosco, nós vamos entrar lá e vamos vencer esses inimigos e nos apossarmos da terra que Deus reservou para nós. Mas o povo dizia: não, nós vamos morrer nas mãos desses gigantes. Deus nos tirou do Egito para a gente perecer aqui. E Deus então se volta para Moisés e diz: olha, não. Porque esse povo duvidou. Nenhum daqueles que duvidou vai entrar na terra prometida. Deem meia volta e voltem para o deserto. E vocês vão andar nesse deserto até que o último que duvidou tenha morrido. Porque só entrará nessa terra prometida quem não tiver duvidado. E foi exatamente assim que aconteceu. O povo de Israel, então, voltou para o Egito e caminharam no Egito, voltou para o deserto, e caminharam no deserto durante 40 anos, até que o último que havia duvidado tivesse morrido. Mas querem saber? Eles não caminharam sozinhos. Deus continuou com eles durante esses 40 anos, apesar da irritação que Deus estava com aquele povo. Durante o dia, a coluna de nuvens continuou a fazer sombra para que o povo de Israel pudesse caminhar no sol ardente, sem ter insolação, queimaduras de 1º, 2º e 3º graus. Durante a noite, a nuvem se transformava numa coluna de fogo que mantinha os animais longe, que aquecia o povo e podia, inclusive, ser usado para cozinhar alguma coisa para o povo comer. Nenhum daqueles que duvidou entrou na terra prometida. Depois de 40 anos vagando nesse deserto, mas sob a proteção de Deus, comendo codornize todas as tardes e maná todas as manhãs, finalmente aquele povo chega à beira da terra prometida e avista lá embaixo a terra prometida. E é exatamente nesse momento em que a terra prometida está ao alcance dos olhos que então o grande servo de Deus, Moisés, é chamado para a eternidade e não entra na terra prometida. Como falamos na semana passada, não por demérito de Moisés. Deus dá para Moisés a desculpa de que ele não vai entrar por causa do episódio das águas de Meriba, onde ele havia duvidado que ele seria capaz, que Deus seria capaz de dar água para o povo através dele. Mas o caso é que Deus queria uma desculpa qualquer para não deixar Moisés ali. Eu tenho para mim que Deus queria que Moisés subisse logo
para ser abraçado, para ser recompensado e ouvir de Deus: vinde bendito de meu Pai, foste fiel no pouco e eu vou te confiar muito. Porque Moisés certamente foi um grande, grande servo de Deus. Antes da gente encerrar, quando o povo começou a murmurar de que naquela terra existiam gigantes que iriam matá-los, Deus, por irritado com aquele povo, soltou serpentes que começaram a morder o povo e a matar o povo. Mas quando o povo começou a morrer, Moisés suplica misericórdia a Deus. E Deus então diz para Moisés fazer uma serpente de bronze e pendurar no seu cajado. E todo aquele que olhasse para essa serpente de bronze ficaria curado do veneno da serpente e viveria. Ora, meus irmãos, várias coisas para a gente falar aqui. Em primeiro lugar, é por causa dessa serpente de bronze que o símbolo dos médicos é uma serpente de bronze colocada sobre uma vara em formato de cruz. Porque bastava olhar para aquela serpente e as pessoas ficavam curadas do seu mal, da doença física que estava cometendo a elas. Se você pensar bem, anos depois de Moisés, também numa vara que parecia uma cruz, não uma serpente, mas um filho do homem foi erguido. E todo aquele que olhasse para ele seria lavado dos seus pecados, seria salvo do veneno da serpente que os tinha levado a pecar. Quando na nossa missa o sacerdote ergue o cálice e a patena, dizendo por Cristo, com Cristo e em Cristo, é o momento em que Cristo, nossa cura, Cristo, nosso libertador, nosso salvador, é erguido diante dos nossos olhos, para que ao olharmos para Ele nós possamos ser curados. Esse é um momento solene, solene, solene nas missas, que merece o mais absoluto silêncio da parte de todos nós. Mas não olhe para baixo nesse instante. Mantenha os seus olhos voltados para a serpente de bronze, que na verdade é o próprio Cristo, que simbolizava o próprio Cristo, que está lá presa numa cruz para te salvar da morte. Então, esse Jesus, mesmo antes de se encarnar no seio de Maria, ele já deu algumas voltinhas pela história da humanidade na salvação. Deu um pulinho ali na criação do mundo, deu um pulinho acolá em Melquisedeque, dá um pulo aqui, quando Abraão tem que sacrificar Isaque e acaba sacrificando um cordeiro. E aqui nós vemos mais um episódio desses sinais no Antigo Testamento que na verdade já nos testemunhavam o próprio Cristo vindo ao nosso encontro. Amém, amém e amém. Semana que vem falamos então de Josué e dos outros juízes que finalmente nos ajudaram a adentrar a terra prometida. Lembrando a vocês, amanhã temos um encontro muito importante no seminário de preparação de Pentecostes, aí na paróquia, com a Norminha e o Júlio, que vai estar pregando para todos nós. Não deixe de participar. Toda a oportunidade que o nosso coração puder viver para nos preparar para esse momento tão importante de graça
que é a solenidade do Espírito Santo, a gente deve procurar viver. Então, tenho certeza de que vai ser uma bênção e a Norminha espera vocês. Este sábado, pela manhã, não sei se às 9 ou às 10, tem que checar com o diácono Guilherme, nós teremos também um curso de formação de leitores litúrgicos, para lerem as leituras durante as celebrações da missa. Então, se você já ajuda nesse ministério ou quer passar a ajudar, e nós precisamos de mais servos, então espero vocês. Eu estarei pessoalmente no sábado de manhã ajudando a formar esses leitores para o ministério da palavra. Norminha é uma santa. Muito obrigado pela lista de presença, por ter conectado tudo aí, para que a gente pudesse estar juntos nessa noite. Obrigada, Tetê, Carlinda, Araci, todos aqueles que participaram virtualmente também. E se Deus quiser, e Ele quer, na próxima segunda-feira estaremos juntos para encerrarmos o módulo dos juízes e entraremos então no módulo dos reis ou dos profetas. Eu não sei qual é a ordem que está lá para a gente, mas é coisa boa, com toda certeza. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, Beth, que bom que você estava aí também. Que bom. Nos vemos semana que vem, gente. Fiquem com Deus. Tchau.